e podemos cantar: fico feliz em vir em tua casa, e poder adorar e poder exaltar. Eu sei que de manhã não é fácil, minha voz também não sai rápido, mas se você não cantar vai ser mais difícil. Então vamos juntos exaltar o nome do Senhor com alegria. O canto que é conhecido, a igreja já conhece, nós vamos dizer: fico feliz. Mais calma. Queridos, 2 episódios ou na verdade um episódio e um fato, né, um acontecimento, me inspiraram ou me deram uma boa contribuição para o assunto de hoje pela manhã. Um deles, o primeiro, foi a capa da revista Veja desta semana. Alguns certamente já viram, seja nas redes sociais, virtualmente, ou na edição impressa, e que traz o ex-jogador Ronaldo, que começou, creio eu, domingo passado, um processo de intenso exercício físico e dieta para estar em forma, como uma maneira de promover a Copa do Mundo de 2014, já que ele é embaixador da Copa aqui no Brasil. E a capa traz a figura reconchuda do fenômeno, e com ele fazendo uma certa pose ou posição de exercício, com as palavras postas ali, dizendo assim: força de vontade. Obviamente que a ideia ali era que tudo aquilo que poderia acontecer de positivo a partir daquele processo que ele estaria começando dependeria da sua força de vontade. Mas aí, de repente, eu me encontro com um querido colega de ministério, que há muito tempo eu não via, e aí ele diz assim para mim: Robson, rapaz, eu estou passando uma luta grande. Relatou um pouco das lutas que ele está passando e diz assim: eu não estou com força de vontade de manhã cedo, nem de me levantar. Quando eu juntei essas duas coisas, a força de vontade de um ex-atleta e a força de vontade, ou a perca, ou a falta de força de vontade
de um atleta espiritual, digamos assim, fazendo uma comparação, me fez pensar assim: o que é essa tal de força de vontade? O que é essa tal de força da nossa volição, da nossa vontade de fazer alguma coisa? Obviamente que nós sabemos que ela está associada àquilo que nós chamamos de motivação. Força de vontade é uma maneira popular de chamar motivação por outro nome. Porque obviamente que a força de vontade é o que motiva a ação de alguém. Então, força de vontade é motivação. Obviamente que do ponto de vista físico, há muitos fatores, do ponto de vista emocional, há muitos fatores que motivam uma atitude, uma ação das pessoas. Às vezes a gente é motivado por recompensas externas, e aí a gente chama de motivação extrínseca, fora de nós, às vezes premiações, ganhos financeiros, ou de qualquer outra natureza que não está em nós, mas que pode ser adquirida ou conseguida, alcançada por nós, nos motiva. Alguns dizem que toda motivação externa, extrínseca, tem uma intensidade muito grande e uma duração muito curta. De modo que, se você quiser motivar alguém, é preciso que, mais do que algo que você premie externamente, aquela pessoa internalize o outro tipo de motivação, que é a motivação intrínseca, aquela que não depende do externo, aquela que não depende de estímulos externos, de prêmios ou bonificações externas, mas que tem a ver com certos conceitos, com certas atitudes, com certos pensamentos e experiências de vida do sujeito, que fazem com que ele se sinta impulsionado, forte o suficiente, desejoso o suficiente para ir numa determinada direção. Ou seja, algo que nasce dele e o motiva de dentro para fora e não de fora para dentro. Mas há um terceiro tipo de motivação que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta manhã, e que não tem nada a ver com motivação extrínseca, motivação intrínseca, algo que vem de fora ou algo que vem de dentro. Eu gostaria de falar com vocês sobre a motivação que vem do alto e que só é experimentada espiritualmente, que não tem necessariamente a ver com processos físicos, emocionais ou de qualquer natureza deste plano humano e material, mas que tem a ver com algo sobrenatural. Nesse texto que nós lemos, nós encontramos esta motivação em ação. Para você conseguir compreender o contexto, o livro de Atos foi escrito pelo mesmo homem que escreveu o livro do Evangelho de Lucas. Por isso você encontra semelhanças na introdução do Evangelho de Lucas com a introdução do livro de Atos. Na verdade, eles formavam um único volume. Você encontra alguns manuscritos em que você via este mesmo livro escrito no mesmo manuscrito, no mesmo rolo de manuscrito, como se fosse um mesmo livro. Lucas, que era médico, escreve o Evangelho de Lucas, que tem o seu nome, e o livro de Atos, como narrativas históricas. Talvez pelo costume dele, pelo perfil dele, ele é bem esboçado, ele é bem sistemático. Não é uma coletânea solta, mas alguém que claramente escreve numa sequência para um determinado propósito. Segundo os comentaristas, o propósito era apresentar o Evangelho a esse chamado Teófilo. Por isso que ele começa dizendo assim: escrevi o primeiro livro, se referindo a Lucas, ó Teófilo. Alguns dizem que esse Teófilo não era um personagem real, porque o nome dele é muito interessante. A palavra Teófilo significa amigo de Deus. Teo, Deus, filo, amigo. Portanto, talvez o que Lucas estivesse ali naquele momento escrevendo era uma descrição do Evangelho para qualquer pessoa que quisesse ser amigo de Deus, ou que estivesse buscando conhecer a Deus. Portanto, Teófilo não seria um personagem concreto, mas alguém no qual qualquer pessoa poderia se enquadrar, que tivesse interesse nas coisas de Deus.
Daí Lucas, então, escreve o Evangelho para apresentar Jesus para quem estivesse interessado em conhecê-lo. E, ao mesmo tempo, escreve o livro de Atos, não mais para apresentar Jesus, mas para apresentar o que acontece depois que Jesus morre e ressuscita. Ou seja, no Evangelho, Lucas apresenta Jesus, e no livro de Atos, Lucas apresenta a igreja. Porque, de fato, o livro de Atos é o único livro histórico de todo o Novo Testamento em que estão descritas os primeiros dias, semanas, meses e anos da igreja cristã. Então, nesse texto do capítulo 1, nós encontramos a circunstância de transição. Veja, Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, durante 40 dias ele estava aparecendo aos seus discípulos para provar a sua ressurreição, para que os seus apóstolos vissem que o que ele havia prometido tinha acontecido, para testemunho posterior, e então em determinado momento eles estavam juntos e acontece aquilo que nós chamamos de a assunção de Jesus, ou a subida de Jesus para o céu, onde hoje ele está sentado à direita do Pai, numa outra fase do seu ministério. Quando ele estava aqui encarnado, Jesus executou a salvação. Hoje ele está à direita do Pai, intercedendo por nós, para que esta salvação seja preservada no nosso coração e possamos ser santificados pelo Espírito Santo, o outro Consolador que veio quando ele foi. Então é nesse momento que nós encontramos esse diálogo aqui, que está do verso 6 ao verso 11, e que é um diálogo por si mesmo, de per si, sobrenatural, porque é um diálogo de homens com anjos. Veja que do capítulo 1, verso 6 ao verso 11, nós encontramos uma perfeita interface entre Deus e os homens, entre o sobrenatural e o natural. O sobrenatural representado pelos anjos e o natural representado pelos apóstolos que estavam ali reunidos. Eles conversam entre si, por iniciativa dos anjos, que têm esses nomes. Anjo, por serem mensageiros de Deus, a palavra anjo, em grego, angelos, significa mensageiro, porta-voz de Deus, traz para eles a explicação daquele momento. E a explicação daquele momento é muito simples. É o momento em que Jesus está prometendo ou cumprindo a maior promessa de motivação para a vida cristã que você precisa viver, que é a presença do Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo motiva-nos para viver a vida cristã numa dimensão, intensidade e natureza que não há motivação humana que possa se comparar. É o Espírito Santo que nos motiva para viver a vida cristã. Porque, obviamente, que na nossa caminhada cristã, haverá momentos em que nós estaremos motivados pelas circunstâncias, mas haverá momentos em que nós não estaremos motivados pelas circunstâncias. Então, as motivações extrínsecas não serão suficientes para que você seja aquilo que Deus espera que você é e que você faça aquilo que Deus espera que você faça. Da mesma maneira, por conta de todos esses desgastes do dia a dia, internamente as nossas emoções também são afetadas. E vez por outra, mesmo tendo todo o motivo para servir e para estar alegre na presença de Deus, emocionalmente nós estamos abatidos. Alguns dizem que isso não deveria ser a experiência do cristão, e eu digo que essa é a experiência do cristão. O apóstolo Paulo, inclusive, fala disso, que em alguns momentos ele esteve desanimado, e a palavra desânimo significa sem ânimo, sem motivação. Portanto, não é, irmãos, alguma coisa relacionada à falta de fé, a pecados ou a incapacidades de você confessar a sua fé ou manter a sua fé,
que explica por que algumas vezes você está desanimado na sua vida cristã. É porque na vida cristã, que é como um vale de lágrimas, com dificuldades e lutas que temos no dia a dia, porque enfrentamos 3 inimigos poderosos: o diabo, que também é inimigo de Deus, o mundo, que é esse sistema que é contrário a Deus, e a nossa própria carne, que muitas vezes nos leva para longe de Deus. Por conta de todos esses 3 inimigos, 3 frentes de batalhas diferentes, naturalmente, qualquer ser humano, mesmo cristão, pode sentir-se em momentos, em épocas e em fases desanimado espiritualmente. É neste momento que o poder do Espírito Santo vem nos assistir nas nossas fraquezas, nas nossas limitações. Por isso, o poder do Espírito Santo é a maior, mais superior, mais perfeita, inigualável forma de motivação. Como é que este poder do Espírito Santo nos motiva? Primeiramente, nos motiva a nos lembrar das promessas de Deus. Veja que tudo isso que está acontecendo aqui é fruto de uma única promessa. Sabe onde é que ela começa? Ela começa em Joel capítulo 2. Eu convido você a voltar para o Antigo Testamento, lá um daqueles profetas menores. Silvana vai nos ajudar aí, talvez, procurando o texto para aqueles que tiverem mais dificuldade. Mas se você for para Joel, você vai ver a promessa que Deus faz para o povo do Senhor. Olha o que é que diz em Joel, capítulo 2, verso 28. Portanto, antes do Antigo Testamento terminar, antes do nascimento de Jesus, ele diz assim, capítulo 2 de Joel, versículo 28. Quando os anjos falam de promessa aos apóstolos, eles estão remetendo os apóstolos que eram judeus a esta promessa aqui, que é do Antigo Testamento, e que depois vai ser reafirmada por Jesus. Mas olha o que é que diz: e acontecerá, Joel 2, verso 28, que acontecerá depois, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. E até sobre os servos e sobre as servas, naquele dia eu derramarei, naqueles dias, o meu espírito. Esse texto é reafirmado, esta promessa é reafirmada pelo próprio Jesus. E aí eu espero que você tenha um pouquinho de paciência e vá novamente agora para o Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Veja o que é que diz o capítulo 24, versículo 49. Veja, lá no Antigo Testamento, Joel promete a descida abundante do Espírito Santo. Derramarei sobre vós e sobre todo o povo o meu Espírito. Servos e servas, velhos e jovens, homens e mulheres receberão o meu Espírito. Aí no versículo 49 do capítulo 24 de Lucas, Jesus, que está aqui já ressurreto, aparecendo aos seus discípulos e falando com eles pela última vez, diz assim: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. E que promessa era esta? Permanecereis, ou permanecei, pois, na cidade, referindo-se a Jerusalém onde eles estavam, até que do alto sejais revestidos de poder. E então, quando chega em Atos capítulo 1, você entende agora como o ciclo se fecha. Porque é dito assim, olha só,
Verso 4 do capítulo 1 de Atos, voltando ao texto que nós lemos originalmente. E Jesus, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. E qual era a promessa? Ele explica: porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então, qual era a promessa? Que eles seriam batizados com o Espírito Santo, que este batismo com o Espírito Santo lhes daria poder, e este poder seria a motivação que eles precisariam para viver a vida cristã. Veja que em todas elas há dois elementos em comum: a promessa, tradução da palavra grega é pigaleo, que é a palavra que é o evangelho pregado antes do evangelho, o prenúncio ou pré-anúncio de alguma coisa. A ideia por trás da expressão promessa é pigaleo em grego, significa aquele que vai à frente, como se fosse um batedor de um grande general ou rei, um arauto que vai à frente num cortejo, anunciando assim: ei, está vindo aí o rei, atenção, está vindo aí o rei. Ele pré-anuncia a vinda do rei. Portanto, toda promessa é um pré-anúncio do que vai acontecer, mas é um pré-anúncio feito pelo próprio Deus, que firma a sua palavra para não cair por terra. Veja que esse elemento está em Joel, promessa em Joel, promessa em Lucas, no Evangelho, e promessa em Atos, no texto que nós lemos. É a mesma promessa, promessa do poder do Espírito Santo, que seria, como de fato foi, derramado. E este poder é o motivo para viver a vida cristã. Irmãos, é impossível viver a vida cristã sobrenatural utilizando-se de motivações naturais. Eu posso até perder peso com a minha força de vontade. Eu posso até entrar numa rotina de exercício com a minha força de vontade. Eu posso até concluir um curso com a minha força de vontade. Eu posso até ganhar dinheiro com a força de vontade. Eu posso até ascender profissionalmente com a minha força de vontade. Mas eu não consigo vencer o pecado, eu não consigo resistir o diabo, eu não consigo vencer o mundo sem o poder do Espírito Santo na minha vida. Isso não é ser pentecostal não, irmãos. Tem nada a ver com denominação, pentecostalismo, nada disso. O poder do Espírito Santo é enviado pela promessa do Pai a todos os que creem. A você e a mim, homens e mulheres, servos e servas. Diferentemente do Antigo Testamento, onde alguns privilegiados, reis, profetas, sacerdotes, juízes, eram cheios do Espírito Santo para uma tarefa e depois o Espírito Santo saía deles. O que caracteriza é a vinda do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo, que acontece logo depois disso aqui, no livro de Atos, capítulo 2, é que o Espírito Santo veio para ficar, para habitar, para dar poder, para motivar a nossa vida para viver aquilo que Deus quer que vivamos. Portanto, Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo e Ele já deu todas as condições para isso, porque a promessa foi cumprida e é para você. Esse é o primeiro elemento, promessa. E o segundo elemento é o que caracteriza o fato de que ela vem do alto. Veja, derramarei, Joel. Qual é a ideia que você tem de derramar? Ninguém derrama de baixo para cima. Todo mundo derrama de cima para baixo. Ou seja, essa motivação não é de fora para dentro, essa motivação não é de dentro para fora, essa motivação é de cima para baixo. É Deus que derrama, a iniciativa é dele e ele o fez. Ele tem vontade de continuamente derramar o seu Espírito sobre a nossa vida. Derramarei o meu Espírito. Aí em Lucas diz que sereis revestidos de poder do alto.
até que do alto sejais revestidos de poder. A ideia do alto, é Deus que reveste, é Deus que derrama. E em Atos capítulo 1 novamente, diz, recebereis poder ao descer, obviamente é de cima para baixo, sobre vós o Espírito Santo. É uma ação sobrenatural, que acontece em Atos capítulo 2 pela primeira vez. E a partir dali, a igreja, que era um bando de homens com medo de morrer, que se escondiam no mesmo cenáculo onde tinham feito a última Eucaristia, com medo de ter a mesma sorte do seu mestre Jesus, se torna um bando de homens cheios de poder. Você quer ver um exemplo disso? Você vai para Atos capítulo 2, passa só uma página da sua Bíblia, e aí você vai ver que num determinado dia, o Espírito Santo, no dia de Pentecostes, derrama-se sobre aquele povo, e aí alguma coisa sobrenatural acontece, eles começam a falar em línguas que eles não conseguiam falar antes, e que eram línguas conhecidas aquele monte de gente de outros países e culturas que estavam em Jerusalém para o dia de Pentecostes, pregando o Evangelho, falando das maravilhas de Deus. E aí quando Pedro, o apóstolo, no versículo 14 do capítulo 2, se levanta, esse mesmo Pedro, irmãos, 40 dias antes, ou melhor, 50 dias para ser mais exato, antes, lembra, ele tinha negado Jesus diante de uma serviçal, com medo de morrer. Esse mesmo Pedro não tinha poder para testemunhar, não tinha convicção da sua fé, não tinha certeza do que cria, não tinha coragem de assumir-se como cristão, temia pela própria vida, pensava que viver era mais precioso do que servir a Deus. Esse mesmo Pedro se levanta, verso 14 diz, capítulo 2, verso 14, então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz diante de toda Jerusalém, no pátio do templo, advertiu nesses termos, varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém. Olha o discurso dele: tomai conhecimento disto e atentai agora nas minhas palavras. Estes homens que vocês estão vendo aqui não estão embriagados, como vim dispensando, sendo esta a 3ª hora do dia, 9 horas da manhã. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel, o texto que eu li para vocês. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, e aí ele repete Joel. E aí no versículo 22 ele então dá o restante do seu sermão. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Aí ele prega o evangelho falando do que Jesus fez, do que Jesus deseja que todos saibam. E aí verso 37, olha o efeito de um homem motivado pelo Espírito Santo, homem este que 50 dias antes temia pela própria vida. Verso 27, ouvindo eles estas coisas, do discurso de Pedro, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que é que faremos, irmãos? Então ele responde: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, ou seja, abandonem a velha vida de vocês, se identifiquem com a nova vida em Cristo, porque o batismo tem essa ideia, para que assim os pecados de vocês sejam remidos, e aí recebereis o presente, o dom, a graça do Espírito Santo. Recebereis o dom do Espírito Santo. E aí ele diz aquilo que eu já mencionei nesse sermão: pois para vós outros é a promessa. Que promessa? A de Joel, a de Lucas e agora de Atos. É a promessa para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, eu e você, aqui na manhã do dia 30 de setembro. Eu e você, e para tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Sabe qual é o efeito? Diz: então os que lhes aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. O que é que aconteceu, irmãos? Um homem desmotivado, com medo, que não encontrava nas circunstâncias nenhuma motivação, olhava para dentro de si e também não encontrava nenhuma motivação, é revestido de uma motivação sobrenatural. É disso que eu preciso, irmãos. É disso que você precisa.
Vida cristã só se vive sobrenaturalmente. Vida cristã não se vive naturalmente. E aqui eu quero ser bem claro. Quando eu falo sobrenaturalmente, por favor, não me confunda ou não se confunda. Eu não estou falando de maneira mística. Você vai continuar usando suas faculdades mentais. Você vai continuar fazendo suas contas, viu? Não gaste mais do que você pode, não. Você vai continuar ouvindo gente de verdade, vendo coisa concreta, se programando no seu dia a dia, sendo responsável com as suas obrigações, passando as suas lutas, tendo as suas dificuldades. Eu não estou falando de alguma coisa que você vai andar agora 5 centímetros acima do céu, ou acima do chão, olhando só para o céu. Eu não estou falando que você não vai adoecer mais. Eu não estou dizendo que você não vai passar dificuldade. Viver sobrenaturalmente não é essa visão mística que você vai ver um demônio em cada canto e um anjo em cada outro canto da sua casa ou de qualquer outro lugar. Viver espiritualmente, sobrenaturalmente, é viver a vida comum de uma perspectiva sobrenatural. É crer que céu e terra não estão isolados, que o mundo espiritual e o mundo material não são dois departamentos estanques. Ou seja, o que acontece no céu, sim, influencia a sua vida aqui na terra. E o que acontece na sua vida aqui na terra, sim, influencia a sua relação com Deus. Viver sobrenaturalmente é viver na perspectiva do que Deus tem para você, agradando-o através dos meios de graça que Deus dispõe para você e servindo, mas fazendo isso não na base da força do meu braço, mas com a motivação de alegria e de entusiasmo que só o Espírito Santo dá ao seu coração. Como é que ele faz isso? Já disse, lembra você das promessas que ele tem para você. Sabe, irmãos, o Espírito Santo vem, preste bem atenção, quando Jesus promete no Evangelho de João que outro Consolador viria, Consolador que ele enviaria quando fosse ao Pai, ele disse que esse Consolador, primeiro, estaria conosco e em nós, seria uma morada permanente. Segundo, que ele teria a seguinte obra, ele vos fará lembrar de todas as coisas. Lembrar de todas as coisas significa o quê? Lembrar das promessas dele. O que o Espírito Santo faz é: ei, lembra do que Jesus lhe prometeu? Não esqueça, viu? Não, mas olhe, não, mas sabe, é aquela voz poderosa, carinhosa, majestosa de Deus falando no seu coração. Lembre do que Jesus já lhe disse, já lhe prometeu. Lembrando-nos das coisas que ele tem dito e fazendo-nos compreender a vontade do Pai. Como é que isso pode, infelizmente, ser anulado? Quando no processo natural, malignamente natural, terrivelmente natural, nós nos esquecemos de nos lembrar das promessas do Pai. Queridos, este livro nos ajuda a lembrar das promessas do Pai. Viver sobrenaturalmente não passa nunca pela cabeça de Deus, que significa fechar este livro e viver de maneira mística. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Quando a gente ler a Bíblia, não na igreja, não na projeção, em casa, como um alimento diário, a gente revigora a fé e as promessas ficam mais claras diante de nós.
E a gente deve fazer isso, querido. Primeiro, por necessidade, depois, por hábito, e em terceiro lugar, por prazer. Porque todas as coisas que permanecem na nossa vida devem começar primeiro por necessidade, segundo por prazer, depois, segundo por hábito e terceiro por prazer. Quando eu acordo de manhãzinha e não estou com vontade de ler a Bíblia, de lembrar as promessas de Deus à minha vida, eu devo fazê-lo com vontade ou sem vontade. Porque assim que eu faço, o hábito se constitui e o prazer chega. Como crianças, precisamos ouvir o Deus Todo-Poderoso dizendo: meu filho, você está doente, mas não deixe de comer. Você precisa se alimentar. Porque se você não se alimentar, você não fica forte, e essa doença não vai sair de você. Nossas mães diziam isso. O Espírito Santo nos diz isso espiritualmente. Coma para ficar bom. Coma sem gosto. Coma sem sentir o gosto da comida. Coma. E aí você terá um hábito. E esse hábito se tornará em um prazer. Queridos, eu gosto muito de ler. Eu leio em todo lugar em que eu estou presente. Às vezes eu leio 3, 4 livros ao mesmo tempo. E eles estão espalhados em lugares estratégicos. Revistas estão espalhadas em lugares estratégicos do meu cotidiano. Mas há um momento assim. Isso sem contar com a internet, que a gente está ali sempre consultando e lendo alguma coisa. Mas há momentos em que o melhor livro, o melhor site, a melhor revista, se torna como pipoca para uma alma que está com vontade de comer uma suculenta refeição. E aí nessa hora, fecha-se a revista, se encosta o livro, e é aqui que você é relembrado da promessa. Portanto, cuidado. Se Deus quer lhe encher do Espírito, lhe fazendo lembrar da promessa, e essa promessa é para você, e a maneira de lembrar da promessa é através da palavra, por favor, não corte as linhas de comunicação, os meios de graça, as linhas de suprimento de Deus para você. Seja disciplinado, faça a sua parte, e você vai ver o Espírito Santo lhe motivando a viver uma vida cristã sobrenaturalmente. A gente sempre acha assim, vai acontecer alguma coisa sobrenatural, e aí eu vou criar o hábito e o compromisso com Deus. E eu lhe digo o contrário. Crie o hábito e o compromisso com Deus, e coisas sobrenaturais acontecerão na sua vida. Primeira maneira, então, que o Espírito Santo lhe enche, através das promessas que são reavivadas pelo Espírito Santo. Segunda maneira, lhe dando uma clara percepção de que este processo todo de enchimento do Espírito Santo, na sua vida, continuamente, é uma ação soberana do Deus que sempre esteve no controle. É interessante que a gente tem as nossas agendas. Quando a gente se encontra com alguém, quando a gente telefona para alguém, quando a gente procura alguém, quando a gente contacta alguém, quando a gente se reúne com alguém, quando de alguma forma a gente entra em ação na direção de outra pessoa, a gente sempre tem algum interesse. Ele pode ser bom, pode ser ruim, pode ser puro, pode ser impuro, pode ser positivo, pode ser negativo, produtivo, destrutivo, mas sempre tem. Ninguém, a gente não, e aparece. Sempre a gente tem alguma motivação. Quando os anjos e os homens apóstolos se comunicaram aqui, olha qual era a motivação dos homens. Verso 6 do capítulo 1 de Atos. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, aproveitando aqui o nosso encontro, só assim para a gente não perder a ocasião, já que o Senhor está prestes a, não sei se o Senhor vai aparecer de novo, já fazia 40 dias que ele aparecia. Então, aproveitando essas suas vindas e idas aqui, que o Senhor aparece e desaparece, vamos perguntar uma coisa aqui para o Senhor. Será esse tempo que o Senhor está falando aí, será este o tempo em que tu vais resolver
as coisas aqui da minha vida, em que tu haverás de restaurar a glória a Israel, em que os romanos vão dar o fora da nossa terra, e nós voltaremos a ser aquele reino glorioso do tempo de Davi e Salomão. Qual era a agenda deles? A agenda deles é: Senhor, esse poder do Espírito Santo vai resolver todos os problemas estruturais da vida que nós vivemos. Eu tenho muita dificuldade, irmãos, quando eu percebo que a motivação de algumas pessoas para viver uma vida espiritual é uma motivação bem medíocre, egoísta e limitada. Elas querem poder para demonstrar diante das outras pessoas. Elas querem sabedoria para terem vantagem nos negócios. Elas querem que Deus, através de uma categoria espiritual, mude a vida delas materialmente falando. Tenho muita dificuldade. Eu entendo que o Espírito Santo é soberano sobre o processo, e quando Ele derrama o seu poder sobre nós, é para um propósito que eu não controlo. Na verdade, eu nem prevejo. Deus sempre faz de maneira soberana. E aí, olha o que Jesus então diz, verso 7. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para si pela sua exclusiva autoridade. Em outras palavras, eu digo assim: a maneira como Deus nos enche com o seu Espírito é uma maneira soberana sobre a qual nós não temos controle algum. Antes que você interprete de maneira, nós temos o controle do nosso coração, no sentido de que nós não nos tornamos pessoas inconscientes quando estamos cheios do Espírito Santo. Mas como Deus vai fazer, onde Deus vai fazer, o que Deus vai fazer, como é que você vai ser cheio do Espírito Santo, no máximo você tem exemplos do Espírito Santo enchendo a sua vida ou enchendo a vida de outros no Antigo e no Novo Testamento. Uma das coisas que a gente sabe, por exemplo, é que quando o Espírito Santo enche a vida de alguém, essa pessoa é transformada, ela é santificada, ela muda. Agora, como é que isso vai acontecer? O Espírito Santo sopra de onde vem e vai para onde quer. Nós não sabemos nem de onde ele vem, nem para onde ele vai. O Espírito Santo é soberano. Por isso eu tenho dificuldades quando se marca dia e hora para o Espírito Santo fazer isso, aquilo, outro. É como se um filho meu pequeno, ainda de braço, chegasse para mim com uma agenda e dissesse assim: pai, olha, está aqui a agenda das minhas mamadeiras, viu? E as horas que eu quero ir ao banheiro, e que eu quero passear, e que eu quero ir ao clubinho. Está aqui, viu? Aí eu dizia assim: primeiro, esse menino é precoce demais, né, para fazer um negócio desse. Segundo, eu ia dizer assim: peraí, meu filho, a coisa é invertida. Sou eu que digo a sua agenda, não é você que diz a minha agenda. Esteja, portanto, pronto para Deus agir na sua vida, sem que você esteja condicionando Deus a fazer do seu jeito ou da maneira como você tem expectativa de fazer. Deus é soberano. Não significa que Deus é irresponsável, porque Ele faz todas as coisas com ordem e decência. Tem muita gente que aproveita determinados episódios de profunda emoção e êxtase espiritual para dizer que estão eventualmente incontrolados. Mas a Bíblia deixa muito claro: o espírito do profeta está sujeito ao próprio profeta. Portanto, eu não perco a minha consciência quando estou cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo age em mim, através de mim, passando pelas minhas faculdades mentais completamente e agindo de maneira soberana. O que eu não tenho é controle de como, quando, onde e de que forma isso haverá de acontecer. Finalmente, a terceira maneira que o Espírito Santo nos motiva, que o poder do Espírito Santo nos motiva a viver a vida cristã, é quando ele nos dá a noção de que toda a nossa vida cristã não é um fim em si mesmo, mas converge para um fim glorioso. Um dia desse eu estava na internet e uma pessoa escreveu um texto muito interessante. Ela disse assim: eu estou com saudades
de sermões que falem sobre o céu. Eu estou com saudade de sermões que digam assim: irmãos, tá bom aqui, não tá? Esse aqui não é nada, melhor vai ser lá em cima. O que a pessoa estava querendo dizer é assim: parece que a vida cristã, literalmente, foi invadida por um sentimento telúrico, um sentimento da terra. Parece que a gente acho que perdeu-se em algum momento a ideia de que isso aqui que nós estamos vivendo é para ser vivida, aproveitada, gozada da melhor maneira possível, com gratidão ao Deus que nos dá todas as coisas. Porém, aqui não é meu lar, um viajante sou. Meu lar é lá no céu, Jesus já me chamou. Só faz sentido viver a vida aqui na perspectiva do eterno, irmãos. Os meus atos, as minhas escolhas, as minhas decisões são avaliadas, pela perspectiva do eterno. Pessoas ao nosso redor partem, e quando elas partem, nós somos lembrados de que a vida tem limite, que o dinheiro tem limite, que o sucesso tem limite, que a ambição tem limite, e que no frigir dos ovos, como nós gostamos de dizer, nós iremos partir, cedo ou tarde, para a eternidade. Olha o que é que os varões angelicais dizem. Estando eles, verso 10, a partir do verso 9: ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos do céu, eles tinham visto Jesus várias vezes vindo do céu para a terra, aparecendo, durante o tempo da ressurreição, daqueles 40 dias de aparições. Agora eles veem Jesus literalmente indo embora. E aí, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois homens, vestidos de branco, se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, homens galileus, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Haverá, querido, uma eternidade para ser vivida com Ele. E essa eternidade me ajuda a compreender a necessidade que eu tenho hoje de ser cheio do Espírito Santo. Porque o tempo é curto, irmãos. O tempo é muito curto. E nós precisamos urgentemente viver a nossa vida cristã com o melhor dos motivos, com o maior das motivações, a motivação da vida cheia do Espírito Santo. Eu não estou falando, queridos, de radicalismos. Eu estou falando de uma coisa simples. Queridos, como a gente precisa estar no trabalho cheio do Espírito Santo. Como a gente precisa estar na escola cheia do Espírito Santo. Como a gente precisa resolver os nossos conflitos familiares cheios do Espírito Santo. Como a gente precisa criar os nossos filhos cheios do Espírito Santo. Para quem não conhece Deus, isso não faz a mínima diferença, mas para nós que conhecemos, que nos foi dado a conhecer através de Jesus Cristo, não há como viver uma vida cristã em cada aspecto cotidiano e diário, sem buscar o enchimento, o poder e a motivação do Espírito Santo. Senão a gente desanima, senão a gente erra, senão a gente se equivoca, senão a gente peca. O Espírito Santo está entre nós e em nós para tomar conta de nós, para nos guiar a toda a verdade, para nos dar poder para viver essa verdade e para ter a perspectiva de que esta vida só vale a pena ser vivida para um cristão
se for no poder do Espírito Santo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e aí sereis minhas testemunhas na terra. Alguém já disse, e eu encerro com essa expressão, que Deus só nos deixa aqui pelas mesmas razões que Ele deixou Jesus durante 40 dias depois que ele ressuscitou. Eu sempre me perguntei assim, peraí, qual o sentido de Jesus morrer, 3 dias depois ressuscitar e ainda ficar por aqui, ao invés de ir direto para o céu? A gente sabe, Jesus ficou por aqui durante 40 dias, ressurreto, aparecendo aos seus discípulos e aos seus apóstolos, por uma única razão: para dar testemunho daquilo que Deus havia feito nele e através dele. Sabe por que Deus lhe deixa aqui? Para que você seja um outdoor, um modelo que desfila na passarela da vida, para que todos olhem e digam assim: há um Deus, e este homem e esta mulher o conhecem. É para isso que Deus lhe deixa aqui na terra. Não é para ganhar dinheiro, não é para ser bem sucedido. Você pode ganhar dinheiro, pode ser bem sucedido, pode aproveitar, mas saiba, tudo isso não é o objetivo maior de Deus na sua vida. Deus quer lhe expor como numa galeria e dizer assim: eis aqui a minha obra-prima, e quem pintou e está pintando é o Espírito Santo que habita nele. Deus quer colocar uma placa na sua vida e dizer assim: olhem, esta obra aqui fui eu quem fiz, é Ele a minha maior obra nessa terra. E isso é pelo poder do Espírito Santo. O que é que nós deveríamos fazer agora, irmãos? Para mim só nos resta dizer alguma coisa do tipo: Espírito Santo, enche-nos. Espírito Santo, enche-nos. Espírito Santo, faz-nos encher, ser cheios do teu poder. Espírito Santo, transforma a nossa vida. Dá-nos a motivação para a santidade que nós não temos, porque muitas vezes amamos o pecado. Dá-nos o poder para resistir ao diabo e não cair nas tentações dele, porque ele é insidioso, sutil sobre nossa vida. Dá-nos o poder de não nos acostumarmos e nos amoldarmos às categorias deste mundo, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Nós queremos amar a Ti acima de tudo e acima de todos, e isso só é possível, querido, dizendo assim: ó Espírito Santo, vem nos dar o Teu poder e a Tua graça, porque é impossível viver a vida cristã na base da força de vontade. É preciso a motivação maior, o poder do Seu Espírito.